Você sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe qual decisão tomar, qual hábito mudar, qual caminho seguir, mas mesmo assim, não faz. Algo invisível parece te segurar. Não é preguiça, é mais profundo. É como se uma força antiga estivesse adormecida dentro de você, esperando o momento certo para despertar. Neste vídeo, Joe Dispenza vai te conduzir por uma técnica energética que não apenas dissolve essa inércia, mas te reconecta com a versão mais criativa, corajosa e poderosa de quem você nasceu para ser. E a prática começa ainda hoje. O campo da inércia invisível. Porque você sabe o que fazer, mas não age. Existe uma prisão silenciosa que aprisiona milhões de pessoas. Uma prisão sem grades, sem paredes, sem algemas. Ela vive dentro do corpo, camuflada na rotina e é alimentada por pensamentos que se repetem dia após dia. Essa prisão se chama inércia energética. E ela é muito mais do que simples preguiça ou falta de vontade. Joe Dispenza nos ensina que todo comportamento é sustentado por um campo vibracional. E quando esse campo está programado por experiências passadas, especialmente experiências marcadas por medo, frustração ou fracasso, ele cria um tipo de vibração estagnada que mantém a pessoa em ciclos invisíveis de autossabotagem. A mente consciente pode até desejar a mudança. Ela lê livros, assiste vídeos, planeja novos hábitos, mas o corpo, que foi condicionado por anos de respostas emocionais, reage como se ainda estivesse preso no passado. E aqui está o ponto central. O corpo se torna a mente. Você acorda de manhã com ideias, com desejos, com objetivos, mas o corpo já se move sozinho em direção aos mesmos gestos automáticos. Pega o celular, pensa nos mesmos problemas, sente o mesmo peso e volta a repetir o padrão. E esse ciclo não é preguiça, é vício químico emocional. É o corpo pedindo as mesmas doses de cortisol, ansiedade e frustração que recebeu por anos. O corpo quer o conhecido, porque o conhecido é seguro, mesmo que esteja te afundando. Joe Dispenza chama isso de loop quântico de identidade, um estado vibracional onde você se define pelos seus problemas, pelos seus traumas, pelo que não funcionou. Você vira uma história repetida e enquanto sua frequência estiver alinhada com essa história, nada muda de fato. Mas aqui está a chave. A energia segue a atenção. E quando você muda onde coloca sua atenção, mesmo por alguns minutos por dia, você começa a descondicionar o corpo. Você interrompe o fluxo da antiga energia e planta uma nova semente vibracional. Esse processo começa com uma prática simples, mas incrivelmente poderosa. Experiência prática. Macro 1. A interrupção consciente da inércia. Reserve agora 2 minutos para essa prática. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos. Inspire profundamente. E ao expirar, diga para si mesmo em silêncio: estou consciente do velho padrão e escolho algo novo. Agora, traga à mente uma imagem de si mesmo em ação. Mas não visualize como se fosse um desejo distante. Veja como se já estivesse acontecendo. Você se levantando com energia, fazendo aquilo que adiava há dias, tomando uma decisão que te liberta, falando com clareza, criando com confiança. Sinta o seu corpo agindo com leveza, fluidez e direção. Agora, preste atenção no seu peito. Imagine uma luz se expandindo no centro do peito, como se uma nova frequência estivesse sendo instalada ali. Essa luz representa o campo da sua nova identidade. Respire dentro dela. Respire com intenção. Respire como quem está prestes a renascer. E quando sentir que algo se moveu, mesmo que de forma sutil, abra os olhos lentamente e diga mentalmente: eu já estou no movimento. Essa prática simples, se repetida todos os dias, começa a quebrar o ciclo da repetição automática.
Ela cria um microespaço entre o estímulo e a resposta. E esse microespaço é onde mora o milagre. É o instante em que você pode escolher diferente. E toda escolha diferente gera um novo sinal elétrico, um novo campo, um novo destino. Joe Dispenza ensina que para mudar sua vida, você precisa se tornar maior do que o ambiente que te condiciona. Precisa ser maior do que os hábitos automáticos, maior do que as emoções herdadas do passado. E isso não é um evento, é um treino vibracional. No início, seu corpo vai resistir, vai querer te puxar de volta para o antigo, vai dizer, hoje não. Vai te convencer de que está cansado, ocupado, sem tempo. Mas cada vez que você observa isso com consciência e escolhe agir mesmo assim, você está reprogramando o campo, está ensinando ao corpo que ele não manda mais. E aos poucos o corpo deixa de ser uma prisão e passa a ser um veículo. Você deixa de ser repetição e se torna criação. Você para de pedir permissão à sua história e começa a escrever outra. Se você sentiu essa prática mexer com algo dentro de você, escreva nos comentários. Minha energia já está se movendo. Esse ato simples ativa sua decisão em nível vibracional e nos mostra que você está presente com intenção real. O corpo, como antena, como a inércia vibra e como reverter. Isso por dentro. Há um erro muito comum quando falamos de inércia. Imaginar que ela é apenas uma falta de força de vontade. Mas Joe Dispenza nos mostra algo mais profundo. A inércia não é mental, ela é vibracional. Ela mora no campo eletromagnético do corpo, muito antes de virar pensamento. Imagine o corpo humano como uma antena viva, emitindo sinais baseados nas emoções que ele conhece melhor. Se o corpo aprendeu a viver em tensão, medo, controle ou frustração, é exatamente isso que ele vai emitir, todos os dias, sem esforço consciente. É como se seu campo estivesse sintonizado em uma estação de rádio específica. E essa estação só transmite uma coisa: dúvida, cansaço, sensação de não consigo, mesmo quando sua mente quer mudar. Joe chama isso de assinatura energética pessoal. Uma combinação única entre o que você sente, pensa e acredita todos os dias. Essa assinatura é registrada no seu campo, e como o campo responde à sua vibração, você começa a atrair realidades que confirmam esse estado. A vida começa a parecer parada. Você tenta algo novo, mas logo volta ao padrão antigo. Vê oportunidades, mas não sente energia para agarrá-las. E aos poucos começa a acreditar que algo em você está quebrado. Mas não está. Você só está operando com uma assinatura energética ultrapassada, baseada em memórias emocionais que não foram atualizadas. E o que não é atualizado se repete. Essa repetição cria o que Joe chama de identidade previsível. Um eu condicionado pelo passado, com pensamentos limitados, emoções recicladas e comportamentos que reforçam o mesmo campo de escassez de movimento. É por isso que você pode fazer cursos, assistir vídeos, ler livros e ainda assim sentir que está travado, porque a mudança não ocorre onde o intelecto opera, ela ocorre onde o corpo vibra. E é aí que entra a prática energética que Joe ensina para quebrar esse ciclo. Experiência prática. 2. Mudando a assinatura vibracional do corpo. Encontre um lugar silencioso. Sente-se ou fique de pé, como preferir. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Agora, traga à mente a versão sua que já vive em ação, criatividade e clareza. Veja essa versão se movendo com firmeza, escolhendo sem medo, criando com alegria. Sinta essa versão dentro do seu peito, como se ela estivesse despertando ali, não como uma ideia distante, mas como uma realidade energética possível. Agora, Joe sugere uma ativação vibracional simples. Toque o centro do seu peito com a ponta dos dedos, como se estivesse chamando essa nova frequência para vir à tona. Ao tocar, repita mentalmente: eu sou esse novo campo.
Agora traga ao corpo uma leve sensação de entusiasmo, mesmo que seja sutil. Finja, se for preciso. Lembre-se, o corpo não distingue o real do imaginado. Ele responde ao sentimento. Deixe esse entusiasmo se espalhar pelos braços, pernas, costas, rosto. Respire dentro dessa energia por alguns segundos. Agora, visualize um fio luminoso descendo da base da sua coluna até o solo, enraizando essa nova frequência. E outro fio subindo até o topo da cabeça, conectando com algo maior. Você agora está ancorado e conectado. Abra os olhos lentamente, mantendo esse campo ativo. Essa prática, se repetida diariamente, reeduca o corpo. Cria um novo condicionamento vibracional baseado em coragem, ação e confiança. E à medida que isso acontece, o mundo externo começa a reagir diferente. As ideias fluem mais rápido, as decisões se tornam leves, as resistências perdem força, porque o campo mudou, e quando o campo muda, tudo muda. Joe Dispenza reforça que você nunca está preso em uma situação. Está preso na identidade que atrai essa situação. E essa identidade é mutável, plástica, flexível. Basta aplicar energia com intenção. Mas atenção, o campo antigo vai tentar te puxar de volta, com pensamentos de dúvida, com sentimentos de cansaço, com distrações que parecem urgentes. Isso é esperado. Isso é o corpo resistindo à morte de um velho eu. E aqui está o ponto mais poderoso. Cada vez que você escolhe não voltar, você está quebrando um feitiço vibracional. Você está colapsando uma realidade antiga e criando espaço para algo novo surgir. Você está dizendo ao universo, estou pronto para ser diferente. E o universo responde, sempre responde, aquilo que você emana com verdade. Escreva nos comentários, estou emitindo um novo campo. Essa frase é um comando vibracional. Ela sela sua prática. Ela mostra que você está escolhendo não apenas ouvir, mas se tornar a mudança. A identidade futura já existe. Como habitar agora a vibração do que você ainda não viveu? Imagine por um instante que o seu eu ideal já existe em uma realidade paralela. Um você que já venceu a procrastinação, que já age com leveza, que já acorda com energia, vive com clareza e cria com coragem. Esse você não está em algum futuro distante. Ele está aqui, agora, vibrando em uma frequência diferente da sua. Joe Dispenza nos mostra que o futuro não é algo que se alcança correndo. É algo que se acessa energeticamente. E isso muda tudo. A física quântica ensina que todos os possíveis eus já existem como possibilidades vibracionais. O que determina qual versão sua se manifesta na realidade é a frequência que você mantém. Se você vibra em medo, dúvida e estagnação, se conecta com versões suas que vivem exatamente isso. Mas quando muda a frequência, muda a realidade possível. E o ponto de transição entre o eu atual e o eu potencial é a prática intencional da consciência. Joe ensina que, para que uma nova identidade seja realmente incorporada, ela precisa ser sentida antes de ser visível. É como se você tivesse que convencer o seu corpo, com emoção, com intenção, com imaginação viva, de que já está vivendo aquilo que deseja manifestar. Mas não basta pensar ou visualizar uma vez. O campo vibracional responde à repetição energética com coerência emocional. Isso significa sentir, pensar e agir alinhado com a nova versão, e sustentar isso por tempo suficiente para que o velho campo colapse. O erro mais comum é querer ver resultados para então acreditar. Mas o campo não funciona assim. Você vibra primeiro, acredita primeiro, age primeiro e só depois a realidade responde. E é aí que entra a técnica do marcador de realidade. Experiência prática. Regra 3. O marcador energético da identidade futura. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes.
Agora, traga à mente uma cena simples, mas poderosa, da sua vida ideal. Pode ser você trabalhando com entusiasmo, tomando decisões com segurança, acordando com propósito, se movimentando com leveza. Escolha uma cena que represente ação com presença. Agora sinta essa cena com todos os seus sentidos. O som do ambiente, a luz do lugar, a postura do seu corpo, a sensação de estar alinhado com algo maior. Agora, traga a sua mão ao peito e pressione suavemente como se dissesse ao seu corpo: aqui está o novo eu. Esse toque será seu marcador energético, um gesto físico associado a essa nova vibração. A partir de hoje, toda vez que você tocar o peito e repetir mentalmente essa frase, você estará ancorando essa versão sua no corpo e emitindo essa vibração para o campo. Pode parecer simples, mas é exatamente essa repetição simbólica que Joe Dispenza utiliza em suas práticas para criar novos circuitos neurais e alinhar corpo, mente e campo. Você está criando uma âncora, um ponto de acesso direto ao você, que já vive com energia, ação e direção. E quanto mais vezes você repetir esse gesto com sentimento real, mais rapidamente essa identidade se tornará seu novo normal. Esse é o segredo da reprogramação energética, a repetição vibracional consciente com ancoragem simbólica. Não se trata de repetir como um mantra vazio, mas de sentir, de escolher, de incorporar com intenção cada vez que você toca o peito e reafirma quem está se tornando. Joe diz: quando você se tornar familiar com uma nova emoção, um novo pensamento e uma nova visão de si mesmo, o corpo aprende e o universo responde. E quando isso acontece, você deixa de ser o prisioneiro da inércia e passa a ser o criador da realidade. A procrastinação perde força porque você está operando em outro campo. O medo diminui porque você não precisa mais do passado como referência. O impulso criativo volta porque a energia finalmente flui. Você começa a sentir prazer em agir. Não por pressão externa, mas por alinhamento interno. E aqui vai um aviso: o campo antigo vai tentar te testar. Vai te colocar em situações onde o velho padrão quer voltar. Mas agora você tem um gesto, um marcador, uma identidade vibracional para ativar. Use-o. Mesmo que o resultado não seja imediato, a vibração já está mudando. Escreva nos comentários: eu já sou quem estou me tornando. Esse comando sela sua prática e envia ao campo a mensagem de que você está em transição ativa. Não há mais volta. Quando o campo muda, tudo muda. O efeito dominó quântico da nova frequência. Ao longo deste vídeo, você acessou algo que a maioria das pessoas nunca chega a tocar conscientemente, o ponto exato onde a sua realidade começa. Não é nas circunstâncias, não é nas metas, é no campo. Joe Dispenza nos mostra, com base em anos de pesquisa, que a realidade física nada mais é do que a projeção de um campo vibracional interno mantido de forma repetida. E esse campo muda quando 3 condições se alinham. 1. Você observa o padrão antigo com consciência, sem julgamento. 2. Você interrompe o ciclo com intenção energética, através da respiração, toque, comando ou visualização. 3. Você sustenta a vibração da nova identidade, mesmo que o mundo ainda não tenha mudado. Esses 3 passos são suficientes para iniciar um movimento de ruptura, um efeito dominó quântico. Joe explica que, quando você altera sua frequência e se mantém nela com consistência emocional, a realidade externa começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. Mas isso não acontece como mágica no sentido popular. Acontece como resposta natural da inteligência do campo. Você muda por dentro e o mundo responde. A pessoa certa surge. A inspiração que estava bloqueada aparece. A situação que parecia travada se move. Você sente mais energia, sem saber de onde vem.
E algo em você começa a entender. Eu sou a causa, o mundo é o efeito. Esse é o ponto onde você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. O campo começa a funcionar a seu favor porque você não está mais vibrando o passado. Você está sustentando o futuro no agora. E como consolidar isso de forma prática, vibracional e diária? A resposta está em criar um momento todos os dias para se lembrar de quem você está se tornando. Não como um sonho, mas como uma frequência real, acessível, presente. E é por isso que Joe ensina práticas breves, mas consistentes, porque não é o tempo que transforma, é a frequência. 5 minutos por dia de conexão vibracional real mudam mais do que horas vivendo no piloto automático. Vamos então encerrar com essa prática final, uma integração de tudo o que você viveu neste vídeo. Prática final. O momento de colapsar o antigo campo. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta o chão abaixo de você. Traga à consciência que neste momento você está presente. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser consertado. Só observe. Agora, imagine diante de si 2 versões suas. À esquerda, a versão antiga, marcada pela dúvida, procrastinação, medo e estagnação. À direita, a nova versão, leve, ativa, vibrante, conectada com a ação, a clareza e o fluxo. Não julgue a versão antiga, agradeça por ela ter te protegido até aqui. Ela só conhecia o que sabia. Agora respire fundo. E ao expirar, imagine-se atravessando para o lado direito. Sinta no corpo essa travessia. Sinta a energia mudando, a leveza se instalando, o campo se ajustando. Toque o centro do seu peito com a mão e repita mentalmente: eu sou essa nova frequência. Permaneça alguns segundos nesse silêncio. Respire mais uma vez. E ao abrir os olhos, leve consigo essa vibração. Agora, você possui um portal, um gesto, uma prática, uma consciência. Você não está mais à mercê da inércia. Você está no comando da sua frequência, e a sua frequência é a linguagem com a qual o universo te escuta. Joe Dispenza sempre repete: a única coisa entre você e o novo futuro é a emoção do passado. Hoje, você aprendeu como atravessar essa ponte. Se isso ressoou com você, escreva nos comentários: o futuro já vibra em mim. Isso sela sua transição. Isso ancora o campo e nos conecta com você de forma real. Se inscreva no canal para continuar essa jornada vibracional com a gente. Aqui, cada vídeo é uma prática de expansão, uma reprogramação energética, uma ativação da sua consciência criadora. E lembre-se, você não precisa esperar se sentir pronto. Você só precisa vibrar diferente. O resto, o campo faz por você. O dia em que você parou de procurar e começou a habitar. Há um momento no caminho de todo buscador em que ele se dá conta de algo extraordinário. Ele não precisa mais procurar a resposta. Ele precisa começar a habitá-la. Você chegou até aqui movido por uma sensação de bloqueio, por um desejo de agir, por uma angústia de não estar fluindo como poderia. E ao longo deste vídeo, você foi conduzido a uma prática energética real, com base na consciência, na intenção e na frequência. Mas agora, mais importante do que aplicar a técnica, é entender quem você está se tornando enquanto a pratica. Joe Dispenza diz que o campo responde não ao que você faz, mas a quem você é enquanto faz. E isso muda completamente o jogo. Talvez você já tenha feito dezenas de técnicas, meditações, afirmações, visualizações. Mas se dentro de você a vibração que sustenta tudo ainda for de dúvida, de expectativa ansiosa ou de pressa, o campo responde com silêncio. O universo não te entrega o que você deseja. Ele te entrega o que você se tornou capaz de sustentar energeticamente. E essa é a pergunta mais poderosa que você pode fazer agora.
Eu estou vibrando como quem já vive a realidade que desejo? Ou estou vibrando como quem ainda espera que ela venha me salvar? Porque há uma diferença abismal entre agir como quem precisa de uma resposta e agir como quem é a resposta. E é exatamente esse o ponto de virada que Joe chama de momento da fusão vibracional. Quando você para de buscar transformação fora e começa a encarná-la, minuto a minuto, gesto a gesto, escolha a escolha. Esse estado não é euforia, não é sobre se sentir grande ou especial, é sobre presença silenciosa, sobre saber que você já está vibrando diferente, mesmo que o mundo ainda não tenha notado. É como a semente que brota por dentro antes que alguém veja a planta. É como o sol que nasce atrás das nuvens antes que alguém veja a luz. É invisível, até se tornar inevitável. Prática final extra. A respiração da encarnação silenciosa. Feche os olhos mais uma vez. Agora, não para buscar algo, mas para reconhecer o que já está presente. Respire profundamente e, ao inspirar, diga mentalmente: eu não estou mais esperando. Ao expirar, eu já estou vivendo. Sinta isso, não como ideia, mas como presença. Você está respirando como quem habita o novo. Está sentado como quem já venceu a estagnação. Está ouvindo essas palavras como quem já escolheu não voltar ao velho eu. Agora traga à mente um símbolo pessoal. Pode ser uma imagem, uma palavra, uma cor, um lugar. Algo que represente para você essa nova versão sua que se move com clareza, age com coragem e vibra com liberdade. Visualize esse símbolo se formando no centro do seu peito, como um selo, um emblema, um ponto de ancoragem. Esse símbolo será, a partir de hoje, seu lembrete energético silencioso. Você pode tocá-lo com a mão a qualquer hora do dia, em silêncio, sem ninguém ver. E ao tocá-lo, você se lembra: eu já sou, eu não espero mais. Esse é o verdadeiro poder da técnica de Joe Dispenza. Ela não é mágica, ela é linguagem energética, é reeducação da sua presença, é engenharia vibracional consciente. E quando você começa a viver assim, a partir da vibração e não da circunstância, tudo começa a responder de forma diferente. As pessoas ao redor mudam, o tempo desacelera, as sincronicidades aumentam, as oportunidades surgem sem esforço, porque você finalmente voltou ao centro criador da sua existência, sua vibração. E agora, o que você faz? Você sustenta, você revisita diariamente esse campo. Você escolhe de novo, mesmo quando o antigo quiser voltar. Isso é maestria vibracional. Isso é soberania energética. Isso é a liberdade silenciosa que ninguém pode tirar de você. Escreva agora nos comentários: eu não procuro mais, eu vibro. Esse é o selo final, a palavra que sela essa travessia. Não é um ritual externo, é um batismo interno, um ponto sem retorno. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe, já sentiu, já vibrou, e agora só resta uma coisa: permanecer. Se esse conteúdo tocou algo em você, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo, é prática energética, reprogramação vibracional e lembrança do seu poder criador. E compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, está pronto para parar de procurar e começar a habitar. Porque quando você muda por dentro, o campo nunca deixa de responder.